Bom, boa noite todo mundo, esses corajosos sobreviventes a essa semana extremamente cansativa, mas que eu espero que tenha sido proveitosa, que pudessem aproveitar. Muito importante essa interação pessoal, né? Eu dei aula para alguns de vocês de forma remota, acho que todos, né? Então, porque foi a turma anterior que eu tive o prazer de ir até Manaus, mas... pois é, e gostei tanto que vou passar uns dias lá em janeiro de férias, né? Então, espero poder voltar novamente. Bom, eu vou ser extremamente breve, até porque eu sei do cansaço e eu aprendi inclusive com um palestrante que eu ouviria por horas, que uma palestra para ser boa tem que ser curta. Ela pode até ser curta e não ser boa, mas para ser boa tem que ser curta. Então, eu iria falar, inicialmente, iríamos ser eu e a professora Joyciane, e eu iria falar sobre um artigo que eu e ela escrevemos em 2017, assim que... Está escutando? Assim que saiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência, nós escrevemos juntas, né? E, no final das contas, como a palestra dela foi remanejada, ia ficar meio solto aqui. Então, a professora Gina pediu para eu falar um pouco sobre o tema do meu grupo de pesquisa, e eu vi que, na palestra da quarta-feira de manhã, isso acabou se tornando um assunto muito recorrente. E como, atualmente, a minha disciplina no mestrado e doutorado é de jurimetria, eu resolvi trazer um pouco mais de contribuição, até para ajudar aqueles que ainda estão qualificando, que estão tentando atingir os objetivos do seu projeto ou ainda estão terminando de definir esses objetivos. E eu sei como é difícil fazer isso. E aí, coincidentemente, na semana retrasada, eu publiquei um artigo de opinião numa plataforma que chama Web Advocacy, que basicamente é de direito concorrencial, né, ligado a vários professores lá de Brasília, ligados ao CAD. E eu publiquei um artigo com esse nome, que eu, inclusive, acho um nome simpático, né? A lei e os números, o que temos para contar. Porque, não sei se vocês já viram uma palestra do Ariano Suassuna, em que ele fala uma coisa... Ele sempre é muito engraçado, muito espirituoso. Eu, pelo menos, sou fã. Mas ele diz que ele é formado em Direito, mas foi por falta de opção. Ele disse que não gostava de abrir barriga de lagartixa quando era criança, então não foi fazer medicina, que não sabia fazer conta de somar, que disse que se fizesse a mesma conta 6 vezes, obtinha 6 resultados diferentes, todos errados, e aí não tinha o que fazer, foi fazer direito. Pois é, aí eu comecei esse artigo com essa passagem do Ariano Suassuna, porque, infelizmente, hoje em dia, os profissionais do direito não podem mais se dar ao luxo de ser como Ariano Suassuna, porque cada vez mais os números fazem parte da nossa profissão, em qualquer ponta que nós estejamos, né? Não dá mais para a gente... Eu vi o Eduardo falando, e eu sei que não é culpa dele, é verdade, a inserção de mais um direito fundamental, e mais um, e a gente não sabe de onde vêm os recursos, e também as pessoas meio que não se interessam, né? Nós estamos vendo agora uma grande controvérsia que acabou de ser votada sobre o piso dos profissionais de enfermagem, sem entrar no mérito aqui se é correto ou errado, mas o problema se deu especificamente porque não se demonstrou quem que paga por isso, né? De onde que sai o dinheiro, né? Porque, aparentemente, quem pensa em direitos, às vezes, acha que eles brotam de páginas escritas, e não é assim. E cada vez mais nós somos impelidos a pensar sobre isso, porque a realidade, no final das contas, se impõe. O professor Eduardo falava aqui dos regimes previdenciários complementares dos estados, e eu fiz parte da formatação aqui do estado do Ceará, mas na ponta dos ativos, né? Porque quando ele foi pensado em 2 pontas. A previdência é um passivo, óbvio, e de onde é que vai vir o dinheiro. Então, junto com a fundação, a Cearaprev, foi criada a Cearapar. Eu sou do Conselho de Administração, inclusive, e ela, se eu soubesse que era sobre isso, eu tinha trazido a formatação da Cearapar, que inclusive foi meu pós-doutorado. Então, ela foi pensada para gerar recursos a partir dos ativos do próprio Estado, com fundos de investimento imobiliário, outros tipos de investimento. É uma sociedade de economia mista, portanto, tem um regime empresarial,
né, para gerar todos os recursos oriundos, os dividendos da Cearapar são destinados a custeio de previdência. Então, as duas coisas foram feitas ao mesmo tempo, né? Então, cuidou-se de uma ponta e de outra. Foi um cuidado que a equipe, claro, eu era pessoa jurídica, né, mas claro, foi formada por atuários e profissionais de finanças e contadores, óbvio, né? Mas está sendo, não é que foi, né? Porque a fundação foi criada em 2018, mas a Cearapar só foi criada agora no ano passado. Por conta até da pandemia, vai completar um ano ainda, né? Então ainda está se estruturando. Mas, de qualquer maneira, é um tipo de pensamento que todos nós que trabalhamos com direito, em qualquer profissão que seja, a gente não pode mais se dar o luxo de não entender o que os números nos dizem. Em algumas áreas é óbvio, né? Em direito empresarial, em tributário, em previdenciário, não é nem querer ou não querer, realmente não dá. E aí, eu trouxe algumas ponderações que alguns de vocês podem até se recordar, e outras novas, quando tivemos aula, mas eu sempre acho que se perde muito nas aulas online, para que a gente possa refletir sobre isso quando nós formulamos, como acadêmicos, os nossos problemas de pesquisa, né, como acadêmicos, com as nossas soluções de pesquisa, como profissionais, especialmente aqueles que aplicam a lei e que constroem a lei, que regulam, ou que aplicam, como que se deve pensar essa aplicação da lei. Bom, esse movimento é recente no Brasil, nos Estados Unidos já é mais antigo, existem alguns textos basilares que tratam sobre esse assunto, e essa expressão, para variar, foi inventada pelos americanos, né? Jurimetria, jurimetrics, que é exatamente paralela à econometria, que é a parte de estatística aplicada ao direito. E o primeiro grupo de estudo que foi formado aqui no Brasil sobre esse tema, e hoje em dia a primeira disciplina do curso de graduação em Direito transdisciplinar em jurimetria na PUC de São Paulo, né? Então, não é nem ligado ao Departamento de Direito, eles estavam super orgulhosos de dizer que era ligado ao Departamento de Estatística, na verdade, né? Então, os professores são cientistas de dados, estatísticos também, juristas, mas foi exatamente de mostrar que, às vezes, a gente tem uma boa ideia e os fatos são muito mal educados e dão uma surra na nossa ideia, né? Às vezes, a gente se apega a determinadas ideias sem, na verdade, identificar essas ideias no mundo real. E o que acontece, muitas vezes, com não só os nossos trabalhos acadêmicos, mas com o que o legislador faz, o regulador. Quando eu disser legislador aqui, eu estou tratando de maneira extremamente ampla, né? O regulador, o legislador, é que às vezes você tem uma solução para um não problema, ou uma solução à procura de um problema. A gente vê bastante isso quando você começa a acompanhar pesquisas empíricas em direito. Vou propor legislação para mudar isso. Mas isso é um problema? Aí, quando você vai ver, não, o problema não é esse, é outro, né? Existem, hoje em dia, está bastante comum, graças a Deus, em alguns tribunais, o próprio CNJ e vários tribunais de justiça encomendarem estudos empíricos antes de alterarem, por exemplo, a organização judiciária, a criação de varas, para saber o que realmente importa, né? Então, aqui em Fortaleza, acabou de mudar algo que influencia diretamente, tanto na minha vida acadêmica como profissional, né? Foram criadas varas especializadas em direito empresarial. Na verdade, não foram criadas. As duas varas antes especializadas em falência e recuperação foram transformadas em varas empresariais e foi acrescida uma outra vara. Do nada. Isso já vinha sendo pensado e a ideia era que se fizesse um estudo para entender como que seria isso, porque lá em São Paulo, quando isso foi feito, há 5 anos, foi feito um estudo muito aprofundado de saber por que se deveria fazer isso ou não, pela ABJ. E aí se concluiu que 2 varas de direito empresariais regionais resolveriam o problema. Eu fico pensando por que aqui em Fortaleza são 3 de cara. Já foram criadas mais 2, mas a competência é regionalizada, né? Normalmente sede da empresa, ou no caso de recuperação e falência, principal estabelecimento. Lá em São Paulo, optou-se por regionalizar as varas, porque não era necessário criar uma vara empresarial em Jundiaí, outra em Campinas, outra...
Para quê? Você regionaliza, torna regional, mas isso foi feito um estudo. Aqui a gente simplesmente criou. Eu ainda estou querendo saber como é que vai funcionar e me interessa bastante, né? Até por conta da minha atuação, tanto acadêmica, porque os meus alunos todos fazem pesquisa empírica nessas varas, né? Então, para ver se vai melhorar até o acesso à informação, que é muito ruim. Se, na parte profissional, se realmente o atendimento ao jurisdicionado vai melhorar, né? Porque a gente pesquisou isso também, para saber como que os processos acabaram andando, se houve modificação, se não houve, como é aplicada a lei, qual o procedimento que esses juízes das varas especializadas adotam, e realmente a experiência é extremamente bem sucedida. Quem quiser ver os resultados, tem no site da ABJ, inclusive, a ABJ, Associação Brasileira de Jurimetria, os resultados relativos tanto à implantação, o estudo de implantação e os estudos de resultado. Porque o professor Marcelo Guedes sempre fala que os tribunais, né, se a gente comparar com medicina, são como hospitais. Você tem hospitais sociais. Você tem que ver ali onde é que estão os problemas, porque é ali onde eles aparecem. E ele sempre fala que os legisladores são médicos que não voltam para ver se o paciente morreu. Você dá o remédio e você quer saber se ele ficou bom, para saber se aquele remédio funciona. O legislador ele faz uma lei, ótimo, está ali, está perfeito, já deu certo, né? Já pronto. Né? Você não faz experiências regulatórias com tanta... com frequência. Na verdade, com frequência, vou ser sincera, eu só conheço um sandbox regulatório que foi muito bem sucedido, que foi feito pelo Banco Central. Pois é, as fintechs. Foi o mesmo experimento, na verdade. As fintechs foram objeto de um sandbox regulatório. O que é sandbox? Aquela caixinha de areia que criança brinca, né? Então, você tem um ambiente ali regulado. Está brincando com areia, mas não é na praia, não é no campo, né? Então, é dentro de uma caixinha de areia que você pode controlar e saber se dá certo. Se dá certo, ótimo. Então, e foi o que aconteceu com as fintechs, por exemplo, que foram realmente um grande sucesso. Estão recuando um pouco agora, porque Money Talks, né, por exemplo, o Nubank está fechando capital no Brasil, anunciou hoje, né, já. Já está fechando. Não o banco, não, só na Bolsa, deixar de ser negociado diretamente aqui e vai ficar só nos Estados Unidos. Isso se chama arbitragem regulatória. A regulação de lá é melhor, eles ficam lá. Né? Então, o que a gente faz? Bom, então, isso é só um comentário, que os fatos podem gerar opiniões, ao contrário, nunca. Mas essa é só uma opinião. Bom, então, o que eu, na verdade, gostaria de abordar com vocês é a importância desse tipo de estudo, desse tipo de abordagem, tanto para fazer lei em sentido abstrato, como para aplicá-las no caso concreto. Então, existem regras para se fazer lei, hoje, no nosso país, são extremamente interessantes, inclusive, eu tive a oportunidade de ler, parece um pouco a Lei Complementar 95 de 98, é até engraçada, que ele diz como é que tem que ser a numeração, como é que tem que ser, tem umas coisas até engraçadas, mas, né, nós temos um formato específico para fazer lei, e os regimentos das casas do Congresso Nacional, que eu entendo perfeitamente hoje porque que o Eduardo Cunha tinha tanto poder. Né? Quem conhece esses regimentos manda naquilo ali, controla tudo. Eu não tenho nem ideia. De repente, toca uma sirene, você tem que sair de onde você está. É um negócio interessante. Mas, mesmo depois de 4 anos indo lá toda semana, ainda não entendi muito bem como é que funciona. Bom, o que acontece, na maioria das vezes, em elaborações legislativas, e aí, aparentemente, em algumas decisões judiciais, é que elas são propostas idiosincráticas. O que isso significa? Você tem uma ideia pessoal e você entende, normalmente, olha, eu digo realmente que normalmente as pessoas são bem intencionadas, mas é uma ideia sua. Você acha que é importante criar o dia do DJ. Ou você acha... Tem alguns projetos de lei que a gente tem projeto de lei para tudo no mundo, né? Oi? Dia do Homem Hétero tem? Mas existe ou é só um projeto? Existe? Deve ter, eu não duvido. Eu tenho um projeto de lei lá no estado de Minas, fazer um campo de pouso para ET. Não sei, não é Varginha, não. Eu até saí pesquisando uns, mas tem uns negócios... Obrigar até 3 tomadas nos assentos dos aviões... Tomada, né? Bom,
Então, aparentemente, são intenções boas, mas só intenções. Por isso que se diz que são propostas idiosincráticas. E aí, o processo é polissincrético. O que acontece? Depois que você apresenta um projeto de lei... Dia do orgulho hétero. Mas olha, nada me surpreende, Eduardo, sinceramente. Bom, então, os processos, uma vez que você apresenta um projeto de lei, ele não é mais seu, né? E então, eu faço parte do Conselho Federal da OAB de Mercado de Capitais. E estão querendo apresentar um projeto de reforma da lei das SA por um motivo certo, que é melhorar o entendimento sobre as ações de responsabilidade de administradores. Começou com a história da Petrobras, depois da Vale do Rio Doce, porque existem entendimentos, eu tenho um monte de arbitragem, eu sou árbitra, não posso nem falar, sou árbitra num procedimento desse, mas queriam alterar. E eu me posicionei contra. Mas por quê? A lei das SA, para mim, é a lei mais bem feita do Brasil, certo? Apesar dela ter sido recortada um pouquinho e tudo, ela é muito bem feita. E aí, se você diz, não, mas a gente vai só mudar isso aqui. Aí tem um negócio no Congresso Nacional que se chama, já que a gente vai mudar isso aqui, aproveite e Então, eu chamei hoje, algumas pessoas se manifestaram no grupo e disse, olha, isso aí é a caixa de Pandora. Se a gente abrir, eu entendo que o projeto está muito bem feito, mas se a gente abrir para mudar a lei das SA, não. Então, eu sou minoria ali, não sei. Mas o que acontece é isso, os processos são polissincréticos. Então, você tinha uma intenção boa. Aí, outras pessoas usaram o já que. Como a nossa técnica não é muito apurada, ali nas disposições gerais, você bota coisas que não tem nada a ver. E dá outras providências. As outras providências podem ser qualquer providência, as mais malucas possíveis. Então, acaba que os projetos acabam ou desfigurados, é muito comum, né? Ou irrelevantes, ou rejeitados, ou pior, com efeitos colaterais indesejados. E é isso que alguns instrumentos que necessitam de jurimetria, que hoje... Esse aqui é só um exemplo da história das tomadas da Dilma, né? Ela gerou uma confusão danada, lucro para algumas pessoas, mas ela não reduziu o número de acidentes elétricos, que era a justificativa do projeto, né? A gente criou uma coisa que causa um problema para todo mundo. Acho que quem nunca viajou para outro país e não tinha como usar a tomada... Oi? Pois é, mas é um trambolho a mais. Eu deixei o meu lá em Congonhas. Ou comprou um aparelho fora e... Bom, então, ao que se propõe a jurimetria? Existem instrumentos que eu vou falar sobre eles. Né, que você usa previamente, ex ante, e existem instrumentos ex post, como é o caso do o que se chama, não tanto o sandbox, que ele é pré, mas já em fase de teste, né, você já está testando, e existe um que a gente não usa ainda, que se chama Sunset Clause, a cláusula de sunset. O que é o pôr do sol? Você implementa uma regulação por um tempo e, ao final de determinado período, se ela não tiver atingido os objetivos da exposição de motivos, você não precisa fazer nada, simplesmente ela deixa de vigir. Porque se você for passar por outro processo aí... Por exemplo, nós temos hoje algo que parecia ser uma sunset clause, né, que é o caso da lei de cotas, que previa, quando ela foi implementada, previa-se um prazo de 10 anos para ter uma revisão. Gente, ou você diz que ela acaba, porque é o caso da Sunset Clause, ou já disseram que não era para rever, porque a gente tinha na lei que ela deveria ser revista. Não está dizendo que vai ser revogada, não, é que ela deveria ser revista, já que os objetivos dela era causar uma maior inserção, se tiver já obtido os objetivos. Mas agora virou que ninguém vai mexer nisso tão cedo, né? Então, pois isso não é uma sunset clause, né? E até porque a gente sabe que ter escrito na lei, mas né? Então, é um caso de que se previa, não, a gente vai fazer, para ser provisório, daqui a 10 anos a gente olha de novo, ninguém quer olhar. Pois bem. Então, o que a jurimetria pretende é parar um pouco de olhar só para as nossas boas ideias, que podem estar cheias de boas intenções, e olhar para a realidade.
É o que o Marcelo chama de realidade vezes o alterofilismo bibliográfico. Quem citar mais opiniões, ganha. Opiniões. Né? Então, o que ajuda? E ajuda tanto para quem um dia for legislador, ou para quem é juiz, nosso amigo aqui, ou para quem está procurando um problema acadêmico. Encontrar o problema. Né? Aí, professor, eu queria falar sobre os casos de cisnes negros com moscas brancas. Aí você, cisne negro com mosca branca, não, tem algum? Existe? Isso é um problema? Não é um problema? Né? A gente estava numa das jornadas de direito comercial e existe realmente um artigo do Código Civil, dentre vários em direito empresarial, porque nada nunca tem uma capacidade tão infinita de criar problema para o direito comercial como o Código Civil. Quando você acha que ele se exauriu depois de 20 anos, hoje eu estava com um problema discutindo com, para mim, os maiores comercialistas daqui, que é o professor Fábio Olhô, o professor André Santa Cruz, e a gente olha assim, gente, é impressionante, não acaba nunca. Né? Não acaba, não acaba, era um caso assim de um limbo. É sério, Código Civil, vou até dizer para vocês, o Fábio assim, vou botar na próxima prova dos meus alunos, rapaz, não faça isso não, se nem a gente aqui está quebrando a cabeça para... Eu vou ter uma cláusula ridícula do Código Civil dizendo que cônjuges casados em em comunhão universal ou em separação obrigatória não podem constituir sociedade. Veio essa cláusula, né? Aí todo mundo ficou... não podem constituir sociedade entre si ou com terceiros. A primeira coisa é dizer, com terceiros, desde que o cônjuge esteja junto, porque até isso não pode constituir sociedade de jeito nenhum. Opa, né? Aí, depois que se resolveu esse problema, veio outro problema. Nem sociedade anônima? Não, nenhuma sociedade. Então, se naquela época os cônjuges usassem FGTS para comprar ações da Petrobras, o outro não podia, porque eles são sócios. Não, mas não se aplica a SA. Tá bom. Aí aconteceu um outro problema, sociedades constituídas antes. Quando você ia fazer uma alteração contratual na junta comercial, a junta, opa, não pode. Pô, mas direito adquirido. Aí disse, não, mas não se aplicam as sociedades anteriores a 2002. Tá. Aí você, não, está tudo resolvido. Quando foi agora, surgiu um caso no meu escritório que os cônjuges tinham a sociedade antes de 2002, então não tinha problema, mas eles pegaram e mudaram o regime de casamento para a comunhão universal. E aí? Eu entendo que é uma sociedade, o que diz o enunciado, sociedades constituídas antes de 2002, elas mantêm o direito de ter... Mas eu não sei ainda o que a junta vai dizer. Eu estou dizendo, é a capacidade infinita de uma disposição sem nenhum sentido, já que agora limitada pode... Porque diz, é um mesmo patrimônio, mas agora ela pode ser unipessoal, pode ter um sócio só. Então, qual é o problema? Bom, de qualquer maneira, isso aí também é aquelas coisas, né? É uma disposição que acaba afetando um monte de dispositivo que você nem imagina, é exatamente esse o problema, você nem imagina que são os efeitos colaterais de legislações que não, ou regulações, ou decisões que não procuraram o problema adequadamente. Então, ajuda a encontrar o problema e a avaliar a associação adotada. Ex ante, no caso da avaliação de impacto regulatório, análise de impacto regulatório, que hoje em dia é obrigatório para toda a regulação federal, desde a Lei da Liberdade Econômica. O sandbox regulatório, que eu só conhecia o caso das fintechs, mas eu acho que foi uma experiência só. A SUSEP, que lançou, se eu não me engano, em 2020. Então foi a mesma. Não, mas foi 2019. 11. Por exemplo, seguro para pet, você contratar um seguro, um motorista que dirige diversos carros, o seguro acompanha o carro. Entendi. Um seguro só para um fim de semana. Que legal. Um seguro para celular. Lá nos Estados Unidos já tem isso, né? Você contrata. Exatamente. O mercado de seguro lá é bem mais aberto. Mas foi exatamente. Então, você permite que se faça durante um tempo em um ambiente controlado, né, limitado, e vê se funciona. Se funcionar, como foi o caso das fintechs, nas duas modalidades, manda ver. Né? É uma experiência boa. Isso aqui, acho que eu já até... desculpa. Isso aqui até acho que eu tinha passado para vocês, mas o que acontece? Além de saber olhar os números, a gente tem que saber avaliar os números. Normalmente, eu tenho observado muito isso, principalmente em época de campanha eleitoral, que você acha que está tecnicamente correto, até um recurso de retórica interessante, você falar números quebrados, especialmente se tiver casa decimal. Né? Você acha que a pessoa está muito acurada, falando tudo muito correto.
Eu não ia dizer esse nome, mas eu quero saber se alguém já checou. Hã? Mas é muito interessante, porque ele faz muito isso. Aí, não, porque eu vejo os jornalistas são muito engraçados. Eles, não, ele é muito tecnicamente preparado. Ninguém checou, gente. Vocês foram ver se aquele número é acurado. Mas é uma técnica de retórica interessante, porque normalmente você acha. A mesma coisa com gráficos. A Josana está aqui de testemunha que os meus orientandos sofrem muito por fazer gráficos e lidar com muitos números, né? Mas, se a gente não souber ler o gráfico, nós somos tão manipuláveis quanto como que se diz? Quanto são imprevisíveis as consequências do que aquele gráfico está tentando mostrar. Isso aqui é um negócio interessante chamado correlações espúrias. É um site específico que foi feito, algumas correlações que foram feitas pelo MIT. Está aqui a fonte, mas está tão pequenininha. Está muito pequenininha para poder ver. Mas eles fizeram vários gráficos com correlações corretas, mas que não apresentam nenhum tipo de causalidade. Então, você poderia dizer, eu estava ouvindo o Eduardo falar sobre os saques, né, de previdência durante a pandemia. Óbvio, todo mundo sacou tudo de todo canto, né? Não tem exatamente... Hoje eu estava vendo, nós nos saímos muito mal num teste. Não é o PISA, é um teste para saber o percentual de pessoas que terminam o ensino fundamental e médio e que estão no nível 0 de matemática e português. Ele tem uns 0, 0, 1 e tal. E aumentou muito. E a jornalista queria atribuir a gestão do Ministério da Educação. Gente, as crianças passaram quase 2 anos sem aula. Deve estar tudo analfabeto mesmo. Né? Então, assim... Não, eu fico assim, claro que existiu uma correlação. Ou seja, as duas curvas... Sim, eu sei. Oi? Eu até estava vendo um gráfico aqui, que eu não sei, sobre o número de mortes da Covid, que no mundo todo foi alto. Exatamente. Não. O número de mortes per capita é muito parecido no mundo todo, independentemente de qualquer medida. Mas isso aí, até a Johns Hopkins apresentou um estudo sobre correlação e causalidade entre lockdown e número de mortes e viram que não tem correlação, quer dizer, tem causalidade, não tem causalidade nenhuma. Que é exatamente o que é isso aqui. Da Johns Hopkins, eu tenho, da Universidade Americana, uma das melhores de medicina do mundo. Eles não encontraram correlação entre o número de mortes per capita e lockdown. Que foi mais ou menos, no mundo civilizado, claro, né, porque aí a gente não pode contar, foi mais ou menos parecido. Aqueles que divulgam informações fidedignas, porque tem lugar que você não tem como... Aí na Coreia do Norte, teve uma morte, sei lá. A China, quer dizer, onde há informações, né? Bom, então isso aqui é uma coisa interessante, porque se vocês olharem essas duas curvas, você iria dizer, não, existe uma correlação clara entre os gastos em ciência, espaço e tecnologia e os suicídios por enforcamento, estrangulamento e sufocamento. A correlação é clara. Agora você... Mas existe uma causalidade? Não. É aí que está. A gente, às vezes, é muito manipulado com o número quando a gente acha que correlação é a mesma coisa de causalidade. A correlação ocorre quando determinados atos e fatos acompanham uma curva ascendente ou descendente contínua. Os dois, igual. Vai subindo um, vai subindo o outro. Mas a causalidade aí a gente não consegue comprovar. E tem muita gente que apresenta pesquisa científica de tem uma correlação, mas de onde é que tu tirou a causalidade? Como é que tu liga uma coisa à outra? Né? Não dá para... Pode ser uma coincidência. Às vezes tem uns outros, por exemplo, é porque eu não pus aqui, mas tinha um que não era uma coincidência, mas é que determinado era um outro fato. Por exemplo, a venda de picolé se correlaciona de maneira perfeita com o número de ataques de tubarão. Isso foi feita uma pesquisa na Califórnia. Claro, os dois aumentam no verão. As pessoas entram mais no mar e comem picolé. Mas um não tem a ver com o outro. Exatamente, mas é que está. A gente encontra muito tipo... Essa hoje da educação, ela queria correlacionar com a má gestão do Ministério da Educação. Eu não estou dizendo que foi bem gerido o Ministério da Educação, não. Estou só dizendo que a causalidade não foi essa. Né? Oi? Não.
Não, exato. Correlacionado é correlacionado. Porque a correlação é isso aqui. As curvas se acompanham. Só que correlação não significa causalidade. Né? Então, essa outra aqui, ó, a taxa de divórcio no estado do Maine com o consumo per capita de margarina. Gente, isso aqui eu não estou inventando, não. Vocês podem procurar. Spurs. Eu também, porque lá em casa nem entra. Se o meu marido comprasse, se eu tivesse um, né? Provavelmente eu já me divorciei por causa disso. Mas, então, não adianta a gente não gostar de número hoje em dia. E, principalmente, se a gente... olha aí, tá vendo? Se a gente aumentar o consumo de queijo mussarela, vão ter mais doutorados em engenharia civil e o Brasil tem déficit de engenheiro. Ou seja, vamos criar uma política pública obrigando todas as escolas públicas a ter todo dia, todas as refeições, queijo mussarela, que daqui a 15 anos o número de engenheiros com doutorado. Não é qualquer engenheiro, não. É engenheiro com doutorado. E é isso que eu queria mostrar para vocês. Vocês já imaginaram essa política pública? Você olhar para esse gráfico assim, putz, tem razão. Não, tem razão. Olha. É o tipo da coisa que alguns candidatos apresentariam como uma evidência científica. Mas aí que tá, existe a correlação. Eu não sei dizer por que existe a correlação. Eu nem preciso, eu não tenho que comprovar a causalidade. Quando diminuíram a velocidade das marginais lá para São Paulo, para a velocidade tartaruga, foi quem, meu Deus? Foi alguém que achou que era uma boa ideia. Não, aqui não, aí eu achei interessante a da Santos Dumont. Não, pois é, mas aí eles... Não, atenção, foi a Santos Dumont. Eu sei porque eu já tenho 2 multas de lá. A Santos Dumont foi para 50 km por hora. Depois de um mês, eu estava vendo atrás do... Não, o Dória aumentou, Aí, era até acelera São Paulo. Aqui na Santos Dumont, menos de um mês... É porque eu não estava morando lá, eu não estava fazendo pós-doc. Aí, menos de um mês depois, eu estava andando aqui na Santos Dumont e tinha um ônibus. Diminuição da velocidade nas vias, diminuiu 60% das mortes no trânsito. Gente, um mês depois, já estão dizendo que... Isso não foi feito estudo sério. Eles podem ter feito um estudo correlacionado a alguma coisa. O caso do Dória, e é verdade, ele voltou a aumentar a velocidade das marginais e não aumentou em nada as mortes. O problema é que, na época, eles fizeram um estudo comparando o mês de dezembro com o mês de janeiro. Gente, no mês de janeiro não tem ninguém em São Paulo. É claro que morreu menos gente, teve menos acidentes, simplesmente que em janeiro o trânsito de São Paulo é maravilha, é o paraíso. Janeiro é o melhor, porque não tem aula. Entendeu? Então, eles correlacionaram o mês de dezembro, que é super agitado no comércio, está todo mundo atrás de comprar presente, não sei o quê, com o mês de janeiro, que é o que tem ninguém lá. Adora, mas como é que você compara o dezembro com janeiro? Então, a gente tem que... Aí o Brito vai, eu quero saber o fluxo de pessoas no período da pandemia, para relacionar para 5 anos para frente. Não dá. Não deixa de ser uma fake news, né, professor? É fake total. Né? Por isso, às vezes, eu vejo os alunos... Eu fui para um exame de tese de doutoramento lá na UERJ e a pesquisa estava muito bem feita. Exatamente sobre responsabilidade de administrador, pessoal de administrador por divulgação de informação incompleta. Um tijolo de 300 páginas. Eu fiquei triste quando eu recebi. Aí, quando eu vi ele analisando as decisões judiciais, ele dizia que estavam analisadas 5 a fundo. Eu assim, e essas 5 aqui, tu escolheu como? Não, eu escolhi as melhores. Não dá para fazer pesquisa empírica escolhendo as melhores. Você tem que fazer um recorte, escolher um período para poder ser fidedigna, como comparar acidentes de trânsito no mês de janeiro com no mês de fevereiro, no mês de dezembro, ou um fim de semana de carnaval e um fim de semana que não tem feriado nenhum. Como é que você consegue comparar isso? Você consegue. Você cria uma... Ou até a pesquisa de gap salarial entre homem e mulher, que até hoje eu não vi nenhuma séria de gap salarial. Por quê? Porque o jeito que o IBGE fez a pesquisa, ele simplesmente recortou por idade, sem considerar anos de estudo, sem considerar horas trabalhadas. Aí não dá. Tem que ser preço da hora trabalhada das pessoas com as mesmas características, né?
Eu, particularmente, a Ana Virgínia que diz que existe o gap, que ela estuda mais que eu, mas deve ter um outro estudo, porque aquele ali não comprova. Eu não conheço nenhuma mulher que ganhe menos que um homem. Tá, ela sempre diz, não, porque nesse nível que a gente tá, não existe. Não, a mais também não. Nem a menos, nem a mais. Eu sou servidor público, aí não tem. Aí não tem. Bom, mas o fato, o que eu queria comprovar, eu disse que eu ia ser breve, vou cumprir minha promessa, não é nem comprovar, mostrar para vocês que para a nossa pesquisa ela ser séria realmente, e que para não ter o perigo de eu cair na banca de vocês, cruzar, botar o braço na cintura e dizer, de onde é que tu tirou isso? A gente tem que ter critério. Como é? Não, porque tem gente que saca de umas ideias do nada, né? Não, de onde é que isso veio? Porque às vezes não, porque a conclusão, e é muito comum que você coloque nos seus objetivos, demonstrar que a alteração do tal artigo vai trazer benefício, assim. E como é que tu vai demonstrar isso? Como? É a bola de cristal? Né? Não dá para demonstrar, né? Até porque, de novo, os direitos, eles infelizmente não brotam do papel imediatamente assim que lá eles são postos, né? E aí a gente tem que saber que a realidade, no final das contas, sempre se impõe. Aquele negócio de lei pega e não lei não pega, na verdade, isso advém muito dessa falta de técnica, tanto em elaboração, né, na criação da lei no caso abstrato, quanto na lei no caso concreto. E aí a gente não vai querer transportar esse tipo de deficiência para os nossos trabalhos, né? No que depender de mim, não vão. Bom, gente, muito obrigada. Sei que está todo mundo exausto.